Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela preservação e promoção da memória institucional. Hoje, dia 14 de janeiro de 2026, quarta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral a eminente juíza de direito, doutora Delma Santos Ribeiro, uma grande magistrada do nosso tribunal. Essa entrevista vai ficar disponível no canal do tribunal no YouTube. E a transcrição vai ficar aqui no memorial. A doutora Delma Santos Ribeiro nasceu em 22 de novembro de 1968 em Olhos d'Água, Minas Gerais. Ela é filha de Paulo Renato Boa Santos e Maria Aparecida Santos Ribeiro. Vem de uma família de 4 irmãos e 2 irmãs. A doutora Delma graduou-se em 1988 em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Minas Gerais, e é especialista em Direito Civil pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceup. Diz o seu currículo que a doutora Delma advogou por algum período em Montes Claros, Minas Gerais. Depois, em 1995, ingressou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no cargo de analista judiciário. E ingressou na magistratura aqui no tribunal em 1998. Ao longo de sua carreira, atuou em várias áreas do direito, passando por varas cíveis, criminais, de execução fiscal e pelo Tribunal do Júri. A doutora Delma titularizou-se em 2003 na primeira vara civil de Ceilândia. Atuou também como juiz eleitoral na 12ª Zona Eleitoral do DF, além de exercer o cargo de diretora nos fóruns de Ceilândia, Núcleo Bandeirante e Guará. Magistrada experiente. Lecionou também como professora na Escola de Formação Judiciária do Tribunal e por muitos anos como voluntária do programa Justiça e Cidadania, também se aprende na escola da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Desde 2024, a doutora Delma exerce suas funções como juíza titular da 15ª Vara Civil de Brasília, reafirmando seu compromisso com a excelência e a humanização da justiça. Então, vocês estão vendo aqui que currículo maravilhoso da doutora Delma. Sua trajetória é marcada por constante atualização e participação em eventos voltados ao desenvolvimento profissional e institucional. Nós vamos conhecer um pouco mais da doutora Delma, né, nessa entrevista. Ela vai falar da sua família, da sua trajetória acadêmica, profissional, os locais onde ela trabalhou, fatos importantes de sua carreira. Então, seja muito bem-vinda ao programa História Oral do Tribunal de Justiça, doutora Delma Santos Ribeiro. Obrigada, desembargador Bellinati. Eu fiquei ouvindo aí esse mini currículo e só tem uma correção a fazer. Pode fazer. Eu ingressei na faculdade em 88. Eu colei grau em 92. Em 92, tá certo. Isso. Tá, vamos corrigir aqui o seu currículo. Tá certo. Inclusive é algo que eu não me esqueço, porque em 1988 nós temos a promulgação da nossa Constituição. Certo. E isso foi um entusiasmo para quem estava fazendo direito, de você acompanhar aquilo. Imagine para aquela primeira turma ali, acompanhando a Constituição sendo feita.
Então, foi muito rico e Certo. foi muito apaixonante de estar acompanhando a gente ver nascendo esse novo corpo jurídico do Brasil. Aconteceu comigo essa experiência, porque eu estava fazendo concurso para juiz aqui no Tribunal de Justiça do DF, e o tribunal suspendeu o concurso para aguardarmos a conclusão da Constituição Federal. Aí, é claro que o novo texto caiu na prova, né? Em Direito Constitucional, o desembargador Hermenegildo foi o professor de Direito Constitucional, e ele que formulou as perguntas. Doutora Adelma, vamos falar da sua família, então. Eu estou vendo que você nasceu em Minas Gerais, aqui no seu currículo. Como é que foi? Eu queria que você falasse sobre a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. A minha família é uma família, assim, muito tradicional, mineira, norte de Minas, ali perto do Vale do Jequitinhonha. A minha mãe é do Vale do Jequitinhonha, minha avó. É uma família, assim, muito unida. Eu sou muito próxima aos meus irmãos e nós temos, assim, uma amizade muito grande. E meus pais, quando eles se conheceram, se casaram, eles tinham pouquíssimo estudo, mas meu pai sempre teve a ambição de estudar, e estudar muito. Ele falava-se, como naquela época, eu quero ser doutor, mas as condições financeiras não possibilitaram que ele realizasse esse sonho. E ele dizia sempre para minha mãe, ainda quando namorava, nós vamos ter filhos e todos eles vão estudar. Todos vão estudar. Mas eles moravam em um local onde não havia nem grupo escolar, nem mesmo as primeiras letras eram passadas. Certo. Apesar deles terem conseguido fazer o básico, eles não conseguiram. Família, você está falando da família, estou vendo aqui no currículo, 4 irmãos e 2 irmãs. Isso. Aí quando meus pais se casam, eles ficam ainda na zona rural trabalhando por muito tempo. Meu pai trabalhava como empreiteiro. Ele contratava diversos... Em que cidade era? Era em Olhos d'Água? Na região de Olhos d'Água, Bocaiúva... Onde fica essa cidade, Olhos d'Água? Olhos d'Água fica perto de Diamantina e de Bocaiúva, que fica ao lado de Montes Claros. É aquela região norte de Minas, já chegando ali para o Vale do Jequitinhonha. Certo. Então, sua família é dessa região, seus pais? Minha família paterna é toda da região de Olhos d'Água, que não era cidade ainda. Só passa a ser cidade no final dos anos 90. Era um distrito de Bocaiúva, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Montes Claros, que é a principal cidade da região norte de Minas. Seu pai trabalhava, então, na zona rural? Meu pai trabalhava na zona rural como chefe de turma de serviço. Não se tinha o maquinário que tem hoje, então todo o serviço era braçal. Para se tocar uma fazenda, precisava de muitos trabalhadores. E não se tinha contratos com os trabalhadores. Não existia quase trator naquela época. O contrato era feito por serviço, por empreitada. E precisava de uma pessoa que fazia essa intermediação de buscar e ser o responsável por pagar a turma de trabalhadores e ser o responsável por aquele serviço. Eu tenho um serviço tal, quer capinar, quer fazer cercas na fazenda, cuidar dessa fazenda durante esse ano. E essa pessoa, quem fazia o serviço, era meu pai. Meu pai contratava todo mundo. Morava nessa fazenda? Morava. Recebia-se o quê? Uma casa melhor. Claro. Isso, uma casa melhor. Lá que nasceram 6 irmãos ou não? Não. Eu nasci na zona rural. Minha irmã mais velha nasceu na zona rural. Meu irmão, que vem depois, que é o terceiro, nasce em Salinas, que é a cidade natal de minha mãe. Ela estava gestante, foi visitar minha avó e nisso nasceu. A gente até brinca, você não foi trocado, você pode ter sido trocado, a gente não, que a gente nasceu com parteira. E os demais nascem na zona rural, exceto o meu irmão Renaldo, que é o mais novo de minha mãe. Ele nasce já em Bocaiúva, ele nasce no hospital. E o meu quarto irmão, que é o Rander, ele não é filho de minha mãe, é filho só do meu pai. Ele já é o mais novo, ele é mais novo do que o meu filho. Então, ele já nasceu na cidade também. Meu pai já não vivia só na zona rural. Quando vivíamos na zona rural, a gente tinha tudo ali na zona rural, mas a gente tinha o caminho para a cidade, né? Tinha uns tios que viviam na cidade e meu pai ia e resolvia tudo. Recebia-se por ano. Fazia aquele serviço de empreitada, recebeu o serviço por ano. E você morou nessa zona rural até quando? Era uma fazenda onde você morava? Isso, uma fazenda. Toda a minha primeira infância. Eu saio da zona rural quando eu quando eu já estou com 6 anos e meio e minha irmã com 7 anos e meio. Meu pai amava esse serviço e ele trabalhava muito bem nesse serviço, ganhava até bem para esse serviço, mas não tinha perspectiva dos filhos dele estudarem. E minha mãe,
comenta com ele. Não, quando eles forem estudar, a gente manda para a cidade e fica com minha irmã, ou fica com um parente seu. Meu pai diz para ela, de jeito nenhum. Ele não conseguiu estudar, como você falou, mas queria que todos os filhos estudassem. Ele fala com ela, de jeito nenhum. Filho tem que ficar com o pai e com a mãe. Quando eles forem estudar, nós vamos para a cidade. E minha mãe fala, como? Fazer o quê? A gente vai resolver, mas eles não vão ficar aqui. E nós vamos ficar com eles até enquanto, falou assim, enquanto não entrar na faculdade, não tiver para formar, a gente não vai deixá-los sozinhos. E assim foi. Porque ele vendeu tudo, porque ele não tinha a fazenda, não era dele, mas ele tinha a criação, tinha várias coisas, tinha carro, picape, ele vende tudo para a gente ir para uma cidade. Consegue comprar uma casa para a gente em Bocaiúva, inclusive ele até brincava com a gente, eu só comprei porque eu não tinha dinheiro, mas comprei a casa do lado do cemitério. O muro do cemitério fazia divisa com a nossa casa. E ele falava, não, pensa uma coisa horrorosa daquela, mas é o que tinha que fazer. E o grupo escolar ficava na mesma rua. Porque tudo ele pensava, onde é que elas vão estudar, são as duas mais velhas, tem que ser perto, tem que ter o seu auxílio, ele se preocupava muito com isso. Sim. E a gente vai morar nessa casa e ele não fica em Bocaiúva, ele vai para Montes Claros, que é a cidade maior. Com qual objetivo? De futuramente a gente sair de Bocaiúva e ir morar em Montes Claros, que Montes Claros a gente teria condições de continuar estudando, porque lá em Bocaiúva a gente não conseguiria fazer ensino médio posteriormente. E a gente passa um ano morando em Bocaiúva e estudando. Meu primeiro ano primário em Bocaiúva, junto com a minha irmã, porque a gente chega lá, ela já estava com 7 anos e meio, não pôde estudar nesse primeiro ano, e nós entramos na escola juntas. E estudamos juntas o primeiro ano, terminamos o primeiro ano, e meu pai compra um comércio, um bar, junto do mercado, e ele dormia dentro desse bar. Trabalhava lá das 6 até as 10 da noite, baixava as portas e dormia lá. E ia nos ver no domingo, ele passava o domingo com a gente, chegava sábado à noite e voltava na segunda de manhã. E na quarta-feira à noite ele vinha nos ver também. E ficava conosco. E trazia balão, docinho, perguntava o que eu já estava aprendendo, já está sabendo ler, a gente não estava sabendo nada ainda. Ficava esperando o pai vir para casa. Isso, e minha mãe sempre atenta, sempre muito cuidadosa conosco, e tomando conta de tudo, né? Que ela ficou sozinha, saiu daquele meio rural que ela conhecia até então. A sua mãe cuidava da família, então. Isso, e ela sempre cuidou e cuidou muito bem. O papai trabalhando na zona rural, depois no bar. E a mamãe cuidando dos filhos. Com um ano, meu pai consegue ter dinheiro suficiente para alugar uma casa na mesma rua onde ele tinha o bar, que ele se preocupava sempre de manter todo mundo perto. E nós nos mudamos para Montes Claros. Futuramente ele chega até a comprar essa casa, que nós moramos nela por muito tempo. A gente até brinca, era a casa da Meloviana, que era a rua que nós morávamos. E moramos lá até eu fazer 15 anos, pelo que eu me recordo, 15 ou 16 anos. Aí nós fomos para lá e lá nós continuamos a estudar. Meu pai nunca teve, apesar dele ser um homem com o pensamento da época dele, ainda muito machista, ele nunca teve a ideia de que as filhas dele não estudariam como estudariam os filhos, de que nós deveríamos ter menos por sermos mulheres, muito pelo contrário. A visão dele é que nós deveríamos estudar. Ele nunca falava, você vai formar a sua família. Minha mãe falava isso, vai formar a sua família. Não, ele falava assim, você vai estudar, vocês têm que escolher profissão, vocês não devem depender de homem nunca, todos vocês devem depender de vocês e devem aprender a respeitar as pessoas. E ele tinha pouco estudo, mas ele tinha essa preocupação. E uma coisa que eu me recordo até hoje do meu pai, é assim que nós mudamos para Montes Claros, já estávamos na Meloviana, ele vendia muito bebida de cerveja, o pessoal que passava o final de semana ali bebia e conversava, e tinha cliente dos mais variados tipos, desde o cliente que gostava de tomar uma piguinha, daquele que só ia lá tomar um uísque para conversar da vida, advogado, delegado, todo mundo passava por aquele bar, e ele gostava muito de conversar, era uma pessoa extremamente simpática, e nisso ele vendia bebida para um livreiro, que adorava passar final de semana com os amigos bebendo lá. E volta e meia ele não pagava a conta, que eles faziam conta, ainda tinha aquele caderninho de época. E um dia que meu pai foi falar com ele, sua conta está muito alta. Eu falei assim, Renato, mas você não falou que seus filhos estão estudando, seus filhos estão estudando? Eu tenho livro demais, eu vou trazer livros aí para você, e a gente pega e resolve essa conta. E levou para o meu pai uma caixa enorme de livros.
Meu pai não tinha condições de verificar o que seria adequado para os filhos que estavam ainda no ensino primário, que já não era. Ela simplesmente pegou aqueles livros todos, leu os títulos, viu? E chega em casa na hora do almoço, que ele sempre chegava na hora do almoço, com uma caixa de livro, e falou: o que eu trouxe para vocês. Agora vocês vão ler. Pensa, aquilo foi uma festa para mim, para minha irmã mais velha. Uma festa, nós não tínhamos livros em casa. Mas era de que área o livro? Era... De todas as áreas que o senhor possa imaginar. Nós tínhamos lá livros de enciclopédia de natureza, dos animais, nós tínhamos história do Brasil, nós tínhamos livros sobre política. Então era como se fosse livros uma enciclopédia, livros de filosofia, matéria. Nós tínhamos romances históricos, romances da época, nós tínhamos livros de matemática. Aí minha mãe foi olhar os livros e falou: não, isso aqui elas não podem ver agora, separando. Aí eu já fiquei curiosa com o que não podia ver, né? Sempre a gente quer ver o que não pode ver. Depois eu fui ver, estava escondido, mas eu fui ver, era enciclopédia de ensino sexual para os filhos. Ela não nos mostrou, mas eu fui lá e li tudo e aprendi muito com aquilo também. Foi importante, porque ela era uma pessoa muito fechada e não falava sobre esses temas com a gente. E a gente tinha aquele livro lá e eu peguei ele para estudar, para saber o que era aquilo. E tinha enciclopédia também. E no passar dos anos, esse homem entregou muita coisa. Eu tinha 9 anos. Ah, 9 anos. 9 anos então já. Foi bem anterior aos 15 anos que você falou. Isso, e nisso, com o passar dos anos, meu pai sempre foi recebendo livros dele, por muito tempo. E todo livreiro que passava lá, que o assunto era interessante, ele comprava livros. Ainda que ele não lesse, ele queria que os filhos, que as filhas lessem. E a gente aprendia muito. Agora, qual a sua posição na família? Eu São sou a 6 segunda. Irmãos, né? Eu sou a segunda. A mais velha é a minha irmã, Thelma. E a segunda sou eu, Delma. Todos temos nomes muito parecidos. Era moda na época. Thelma. Delma, Delta. E os filhos Renato, Renilson, Renaldo e Rander. E nós tivemos também uma irmã que faleceu pouco depois, assim que nasceu, que era a Delsa. Estou vendo aqui no currículo, o seu pai se chamava Paulo Renato. Paulo Renato Boa Santos. E a mamãe Maria Aparecida. Maria Aparecida Santos Ribeiro. Muito bem. Eles são vivos? Não. Meu pai faleceu em 2021, durante a pandemia. Não foi vítima da pandemia, mas sofremos muito porque... Isso foi lá em Minas Gerais? Isso, porque ele ficou hospitalizado e nós não pudemos acompanhar. Tá? Foi muito difícil. E minha mãe morreu em 2023. 2025? 2023. 2023. O tempo de Deus é o tempo de Deus, como a gente costuma falar, né? Mas e daí, como é que você estudou? Eu estudei sempre em escola pública durante todo o meu ensino fundamental. Quando terminei o ensino fundamental, eu e minha irmã, que terminamos juntas, entramos juntas no ensino fundamental, terminamos junto o ensino fundamental. Só tinha 2 escolas em Montes Claros, apesar de ser uma cidade grande, mas, anos 80, começo dos anos 80. Só tinha 2 escolas que tinham ensino médio. Era a escola normal e a escola Dulce Sarmento e o colégio Dulce Sarmento, que ficava longe a parte do ensino do 2º grau. Ficava muito longe, num bairro extremamente distante. E não teríamos condições de ir até lá. Na escola normal nós não conseguíamos entrar, porque quem já estudava lá ocupava todas as vagas. Existia muito menos vaga para o ensino médio do que existia para o ensino fundamental, porque poucas pessoas chegavam a ter o ensino médio, chegavam-se a ter o ensino fundamental e eram muito. Fez a 8ª série e acabou, a pessoa ia tocar da sua vida e ia trabalhar. Mas não era esse o nosso objetivo. Nosso objetivo era ter uma formação acadêmica. A gente estudava, a gente tinha essa ideia. Eu falava com meu pai que eu queria ser médica, porque o sonho dele era ser médico. E eu queria realizar o sonho do meu pai. Eu queria dar essa alegria para ele. E eu estudava para isso, e ele falou: não, vocês têm que estudar, e agora? Na escola normal não vai ter vaga para vocês. A gente tentou, não conseguiu. E o outro colégio é muito longe e só tem aula à noite. Vocês estão muito novas para ir para aula à noite. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Falou: não. Aí minha mãe ouviu no rádio, que naquele tempo era muito rádio, né, falando que 2 colégios particulares lá estavam fazendo o recrutamento de alunos para a Bolsa, que você poderia ir tentar a Bolsa.
Aí ela falou, vocês vão tentar a bolsa. Minha irmã resolveu fazer o ensino médio normal e eu queria fazer o que se chamava científico, porque eu queria fazer o vestibular para medicina. Eu precisava fazer um segundo grau bem focado nesse estudo, mais para fazer provas futuramente. Então nós fomos, ela foi para um colégio, assim, aí a gente se separa, que ela vai para o colégio São Norberto, ela faz as provas e tira uma nota muito boa e tem uma bolsa muito boa, de quase 50% do valor da mensalidade. E eu vou para outro colégio, que era o colégio Padre Chico, e lá nesse colégio eu fui a primeira colocada nesse convênio de bolsa e consegui uma bolsa que era acho que 75%. Meu pai, apesar de toda a dificuldade financeira, arcou com esse custo, era muito difícil para ele, mas ele arcou com esse custo de nos pagar o ensino particular, e nisso nós fomos fazendo. Mas a bolsa era só até o primeiro ano e a gente não sabia. Quando chegou o segundo ano foi complicado para ele, porque a bolsa era para o primeiro ano e agora? Aí a gente foi conversar, e minha mãe, como sempre, conversava bem, foi atrás, verificar e conseguiu descontos para a gente continuar nos colégios. Eu continuo no colégio, fazendo segundo grau lá no Padre Chico, e minha irmã no São Norberto. Ela faz a formação dela para lecionar, mas ela nunca lecionou, no final ela faz faculdade também comigo, vai fazer faculdade, e eu faço a minha formação, e quando chega o último ano, minha mãe pega e vira para mim e fala, Delma, eu acho que você não serve para ser médica. Eu não estou dizendo que você não consegue, mas eu acho que não é isso que vai te fazer feliz. Quando você for procurar a sua profissão, você tem que procurar o que vai te fazer feliz. Não é o que vai fazer feliz o seu pai ou a mim. Você tem que pensar no que vai te fazer feliz, e eu sinto no meu coração que tem outras coisas para você. E eu adorava o quê? Eu adorava ler, adorava escrever. Mas até aquele momento você Mas sonhava até aquele momento com a queria fazer a medicina. medicina, queria fazer medicina. Aí eu pensei, cheguei o final do ano e falei, não, eu não sei o que eu vou fazer, e eu não vou fazer medicina. Eu peguei, fui falar com meu pai isso, e minha irmã mais velha me deu um apoio muito grande, porque ela falou, se você não vai fazer o vestibular, eu também não vou fazer, para a gente fazer junto. Porque senão ia dar uma distância para a gente, e meu pai talvez sentisse mais aquilo. Eu falo para ele, pai, eu não quero fazer medicina. Ah, o que você vai fazer? Não sei. Eu não sei. Mas você não vai fazer faculdade? Eu falei, eu vou. Mas é que eu não sei, eu não vou fazer qualquer curso. Mas o que aconteceu? Porque você passou sonhando em ser médica. Isso, aí o que eu fiz? De repente mudou. Isso, sonhando. O seu coração mudou. Mas era um sonho que não era meu. Era mais do seu pai. Isso, era um sonho que era do meu pai. E eu queria muito agradá-lo. Porque eu sempre amei demais o meu pai. Mas esse agradar, eu chego num ponto, quando eu vejo minha mãe falar comigo, eu percebo. Quem vai viver essa vida profissional sou eu. E nisso eu já lia muito, eu já estudava demais e eu tinha muita curiosidade pelo conhecimento. E eu conseguia me enxergar, anos depois, fazendo um trabalho que talvez não me desse a alegria. E eu pensava, gente, mas não é isso que realmente vai me dar alegria. Eu ia, quando eu era mais jovem, ia para um consultório, conversava com o médico me mostrava como é que trabalhava, eu achava aquilo divertido, achava interessante. Mas com o passar dos anos, eu falei, não é isso. E eu então brincava com minha irmã, eu gostaria de alguma coisa que eu pudesse ler muito e escrever. Aí ela falou, mas que é isso? Tem esse trabalho, eu não sei qual é. Aí eu comentei com ela, podia fazer jornalismo, podia fazer comunicação social, mas não tinha nenhuma dessas faculdades lá em Montes Claros. Aí eu falei assim, mas aí qualquer coisa a gente vai para Belo Horizonte, onde viviam uns tios que a gente com muita boa vontade poderia nos receber, até a gente ter um local para a gente morar, mas tudo ainda muito incipiente, tudo muito difícil, porque não havia aquela coisa, eu quero isso e eu vou lutar por isso. Aí a gente passa aquele um ano sem decidir, sem definir exatamente, mas não vamos ficar sem estudar. Falei, não vamos ficar sem estudar. Aí a gente volta para o colégio do segundo grau para fazer o quê? Para fazer contabilidade. Daí você resolveu fazer direito. Isso. A gente volta para o colégio durante um ano e a gente faz contabilidade já estudando para o vestibular, sem saber o que a gente ia fazer. Só para não ficar sem um estudo sistematizado, eu e minha irmã. E quando termina aquele ano,
a gente pega e vai lá para o meu pai e fala, nós estamos indo fazer inscrição para o vestibular. E o sorriso dele é todo tamanho. Aí eu falo com minha irmã, o que você vai fazer? Ela fala, vou fazer para administração de empresa. Lá que tinha lá em Montes Claros. Aí ele pergunta para mim, e você, Delminha? Porque ele só me chamava de Delminha. Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Quando eu chegar lá, eu defino. Chegamos lá, minha irmã fez lá a inscrição dela, era tudo escrito, né? E eu vou lá por eliminação. Isso aqui eu não quero, nada de exata não me interessa, biologia, não, já não quero saber de medicina mesmo, não vou fazer isso, não. Aí sobram 4 cursos que me interessavam pelas áreas que eu gostava. E as provas que eram as provas mais específicas, que tinha prova específica. Sobra História, que eu era apaixonada por História. Sobra Sociologia, Filosofia e Direito. Aí eu falei assim, não, Filosofia e Sociologia, eu era uma pessoa assim, muito ignorante em relação ao trabalho que se fazia, o que faz um sociólogo, com que trabalha, qual a perspectiva de ganho, de ter um retorno financeiro rápido, porque eu tinha essa preocupação também. Eu não vou trabalhar para não ter um retorno financeiro. Não vou ficar só na fantasia. Você, naquele momento, não trabalhava? Não trabalhava. Só estudava? Meu pai nunca nos deixou... Meu pai nunca nos deixou trabalhar enquanto estudávamos. Ele falava, só vai estudar depois que eu estiver na faculdade. Porque senão depois desiste de continuar estudando. E com muitas famílias acontecia isso. Tá, de jeito nenhum. Começava a trabalhar e parava de estudar. Com primas aconteceram isso. Então, ele fala, de jeito nenhum. Só vai trabalhar quando já estiver na faculdade. Não nos deixava. E a gente ia atrás de emprego. E quando conseguia, não deixava. Não deixo. Então, quando eu chego lá e fica Sociologia e Filosofia, eu falei, não, é bom, eu sei que eu vou gostar de estudar isso, vai ser interessante, mas isso não vai me dar um retorno financeiro que eu quero ter. Porque eu queria ter independência financeira. Queria isso. Falei, não vai me dar, eu posso conseguir outra coisa. Aí ficou História e Direito. Eu falei, História. Eu me lembrei de todas as professoras apaixonantes que eu tive de História. Mas eu pensei, não, mas eu não me vejo lecionando porque eu sou extremamente tímida. Eu não conseguia abrir a boca. Eu era extremamente tímida. Eu tremia como vara verde de ficar num ambiente com outras pessoas. Então, falei, eu não vou conseguir dar uma aula nunca. Apesar de gostar. Aí sobrou Direito. Aí eu falei, Direito, meu Deus do céu, eu nunca tinha entrado num fórum. Nunca tinha entrado no fórum, apesar de meu pai ter trabalhado futuramente, já estava com a lanchonete do lado do fórum, de tudo, mas eu nunca tinha entrado no fórum, nunca tinha me interessado pela área de direito. Mas eu falei assim, mas eu não vou ser advogada. Aí eu falei assim, mas eu acho que tem concurso, que dá para fazer concurso. É só eu estudar, eu faço algum concurso e eu já consigo ter algum retorno financeiro com isso. E é uma profissão que eu vou ter que ler muito, eu vou ter que estudar muito e vou ter que escrever. São coisas que eu gosto de fazer. Eu acredito que isso vai se encaixar. E se não der certo, no primeiro ano eu pulo fora. E já estava com essa ideia. Se não der certo, no primeiro ano eu pulo fora e procuro outra coisa. Aí eu fiz o vestibular, passamos eu e minha irmã. Passamos. Eu passei, inclusive, muito bem, e ela também. Passei com nota, inclusive, que eu poderia ter passado em medicina, se fosse esse o meu objetivo. Mas chego lá, na faculdade de Direito, eu digo, no primeiro mês, eu já tinha certeza que eu tinha escolhido o curso certo, que era aquele curso. E quando chegou o final do ano... Que idade você tinha aí, Delma? Quando você entrou na faculdade? 19. Termino menina isso, ainda, 19 anos. Entro na faculdade com 19 anos. Quando chega o final do ano, daquele ano, eu já estava apaixonada pelo direito e eu já tinha certeza que eu seria juíza. Certeza. Eu falei, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu serei juíza. É essa a profissão que eu quero seguir. E aí eu fiz a minha faculdade toda pensando divina, nisso. Né? Eu Deus fiz a minha faculdade encaminhando. toda pensando nisso. Eu quero ser juiz, eu tenho que estudar bem, eu não estou aqui perdendo tempo, na faculdade eu tenho que tirar você melhores já notas, pensava, tudo. então. Já pensando. Quando eu terminei o primeiro ano, juíza. Quando chega o segundo ano, antes de começar a faculdade, eu já vou fazer estágio, para aprender a escrever, a fazer petições. E aí eu vou fazendo estágio até finalizar a faculdade. Mas qual foi essa inspiração? A minha inspiração... Você se inspirou em alguém? Para quê? Para querer ser juíza? Para fazer o direito eu não me inspirei em ninguém. Eu nunca tive... A minha irmã... Você decidiu não ser médica? Isso. Decidi não ser médica. E esse era o meu objetivo. Entrou na faculdade de Direito, ali já pensou em ser juíza.
Não, depois do primeiro ano. Eu tinha professores que eram promotores, tinha professores que eram juízes, professores que eram advogados surgiu no coração e professores que eram professores, cientistas. Eu me encantei com o jeito dos professores que eram juízes, principalmente a seriedade, serem mais calados, mais ponderados, e eu me identifiquei muito com a pessoa que eu era naquele momento. De não, porque a advocacia seria difícil para mim. Eu pensava, vai ser difícil, eu não vou conseguir ter essa fala, isso tudo. Mas quando terminou a faculdade, eu já tinha essa habilidade de conversar mais. O Ministério Público não me interessava tanto, nunca me interessei pelo Ministério Público em si, como carreira. A única carreira que me interessou especificamente, eu fazendo a faculdade no primeiro ano, foi a magistratura. E eu nunca fiz concurso para outra carreira que não fosse a magistratura. Eu fiz para tribunal e depois para professores. Não se inspirou nos professores, então? Eu tinha um professor que era a carreira da magistratura? Eu tinha um professor que era um professor que ele era o juiz de uma das varas criminais lá, que era o doutor Adão Múcio. Ele era um homem muito sério, muito correto, e eu gostava muito do jeito dele. E ele era muito tímido também, eu percebia. E eu me identifiquei em questão de personalidade, mas não com a magistratura em si, porque eu ainda a desconhecia. Quando eu começo a conhecer a magistratura mais, eu começo a perceber que é isso mesmo, você está certa, é isso mesmo. A escolha que você fez é essa, é o seu caminho. Era o que você queria na vida. É o seu caminho, e eu nunca escondi isso de ninguém. Eu falei, eu quero ser juiz e eu vou ser juiz. Mas não vou dizer quando, vai acontecer algum dia. Bom, e eu achava que ia demorar muito. Você se formou em Direito, vendo aqui no seu currículo. Aí você fez concurso para analista do Tribunal de Justiça. Isso, esse concurso... Antes de analista, você trabalhou em algum lugar? Trabalhei, eu advoguei, porque o escritório de advocacia que eu passei a trabalhar já no final da faculdade, que era com o meu professor de processo civil... Você foi fazer estágio de escritório. Isso, eu comecei como estagiária lá, depois terminei a faculdade, eu continuei lá, trabalhando junto com o advogado. Eu tinha pouquíssimas causas para mim, porque ele pegava mais causas, mas quando vinha alguma coisa diferente, ele passava para mim. Ganhava-se muito pouco, ou quase nada. Inclusive, eu até me recordo que ainda tem gente que me deve até hoje, que nunca me pagou honorários de algumas de causas que eu fiz. E era muito difícil. E eu queria a estabilidade financeira. E eu pensava, vai demorar muito para eu ser magistrada. E eu tenho que ter estabilidade financeira para eu poder ter tranquilidade para estudar. Para sobreviver, né? Isso, e para sobreviver também. Porque a advocacia, para um advogado que não tem nome, não tem família... Você já estava casada ou estava solteira? Não, eu casei quando eu já estava aqui no tribunal. Eu não tinha familiar que atuava no direito, não tinha ninguém, não tinha conhecimento. Minha irmã foi a primeira pessoa da família, tanto do lado materno quanto do lado paterno, que teve a formação superior. E eu fui a segunda. Hoje não, hoje a gente tem vários formados, hoje tem doutores, tem tudo, mas nós fomos as primeiras. Então a gente não tinha referência. Nós fomos abrindo caminho, com o pai empurrando, a mãe apoiando, e fomos atrás, com muita satisfação. Então, quando eu chego nesse ponto que eu estou terminando a faculdade, eu começo a fazer muito concurso. E os meus irmãos também. E eu começo a aprender a fazer o concurso. Quando eu venho fazer esse concurso aqui, eu venho por causa de um colega, Fábio José Corrêa Machado. Ele termina a faculdade junto comigo e ele pega e aparece lá em casa em janeiro de 93 e fala, tem um concurso aqui no Tribunal de Justiça de Brasília. Eu falei, Tribunal de Justiça de Brasília? Mas eu estou fazendo concurso aqui em Minas. Eu não passei, mas estou estudando já para o próximo. E ele falou, não, Tribunal de Justiça de Brasília é aqui pertinho. Você não quer ser juiz? Se você trabalhar lá, você vai conhecer o judiciário lá dentro e vai ser mais fácil para você estudar. E mais, para a mulher é muito mais fácil você ser juíza num lugar onde você não tem que deslocar. Porque imagine você aqui em Minas Gerais. Sabe quantos anos? Ele comentou sobre um juiz lá, sabe quantos anos que ele está rodando aqui por Minas Gerais toda e ainda não tem uma lotação definitiva para ele? Ora está aqui, ora está no sul, ora está na zona da mata. Não seria muito melhor? Aí eu começo a pensar, seria uma possibilidade. E tem um ônibus, que você pega o ônibus aqui à noite, chega lá às 6 horas da manhã, e você vai e volta, se você quiser vir aqui ver sua família, porque eu era muito ligada à minha família, era muito ligada.
Aí eu penso, é bom mesmo. Convenceu. Isso, aí eu falo, mas eu não estou indo lá, eu não conheço nada. Eu falo assim, eu estou indo fazer minha inscrição, eu faço a sua também, passa aí a procuração. Aí eu passei a procuração, passei os documentos, ele veio e fez a inscrição dele e eu fiz a minha. Quando chega o concurso, eu faço e ele não faz. Ele não vem. E quando eu venho fazer, eu encontro dentro do ônibus, que eu ia fazer prova no outro dia, era aquele ônibus da madrugada, que eu ia fazer prova no outro dia. E encontro dentro do ônibus uma amiga da faculdade, a Cristiane Maestrace Macedo, que hoje é assessora do desembargador Jesuíno, fez faculdade comigo também. E ela vem fazer esse concurso. Aí eu brinco com ela, engraçadinha, né? Sabia do concurso e não falou nada comigo. Aí ela fala assim, não falei porque eu nem passei pela cabeça em nenhum momento que você ia interessar. Aí a gente desce aqui, fomos para a casa da tia dela, a tia Maria, e ficamos lá aguardando a manhã e à tarde fomos fazer as provas. Fizemos as provas, eu me saí na primeira fase muito bem, fui a 18ª colocada e depois, aí caiu demais, porque tinha a prova de redação com temas que eu não tinha muito hábito e depois teve a famigerada prova de datilografia. Gente, tinha prova de datilografia para ser analista. Gente, era horrível. E era uma máquina de datilografia que não tinha em Montes Claros para eu treinar. Não existia essa máquina lá em lugar nenhum. Era uma que tinha uma bola assim. Chego aqui, a gente pegou, a Cristiane falou, não, vamos com antecedência, vamos na sexta, que no sábado a gente passa o dia treinando com uma máquina dessas. E assim fizemos. A tia dela fez a gentileza de me receber também, fiquei lá e passamos a tarde inteira na Sarmento da Datilografia, na época era Sarmento da Datilografia, fazendo, treinando. E aí o rapaz que estava treinando comigo falou assim, ó, já percebi que você não é boa datilógrafa. Eu tenho uma dica para te dar. Na hora que falar, pode datilografar, você datilografa tudo, não se preocupa com erro, porque os erros vão ser contados. Mas vão ser contados também o acerto, porque se você for nesse ritmo, você não termina o texto. Certo. Você não vai conseguir terminar o texto. E aí nós fomos fazer e foi terrível. E eu consegui por isso. Fui aprovada, mas fiquei lá Mas ficou pouco tempo, né, como analista? Eu fiquei 3 anos como analista. Eu não fui chamada em 92, porque eu passo em 92, mas o meu nome ficou lá longe por causa da prova. Da prova não era eliminatória, mas era classificatória. Então a minha classificação ficou muito ruim. A prova de datilografia. A prova de datilografia me jogou lá longe. Aí quando eu entro no tribunal é em 95. Eu entro no tribunal em fevereiro de 95. E fico 95, 96, 97 eu faço o primeiro concurso para juiz que eu passo, e 98 em fevereiro de 98 eu tomo posse como juíza. Então, e você fez quantos concursos para juíza? Só um. Já passou no primeiro? Foi esse aqui. Menina estudiosa, hein? Parabéns. Mas, como eu disse para o senhor, desde a faculdade, todo mundo só me dizia, é difícil demais. Você vai demorar 5, 10, 15 anos para passar. Tinha um advogado conhecido nosso que demorou 15 anos para passar lá em Minas. Todo ano ele fazia o concurso. Demorou 15 anos. Então, eu pensava, eu tenho que estudar muito. Mas é muito mesmo. Porque então, senão eu nem passo. Você foi uma excelente aluna na faculdade. Fui. Eu chegava da faculdade, que a minha faculdade era à noite. Só tinha faculdade à noite. Eu chegava da faculdade lá pelas 11 horas, 11h30, e aí eu ia estudar tudo que foi passado. Eu tirava do caderno que eu anotei, passava no outro caderno, pegava dois livros, opiniões de outras pessoas, colocava o que o professor tinha passado, o que falava esse autor, o que falava o outro ator e o que eu tinha entendido daquilo tudo. Ficava 4 versões. Foi um método de estudo para a faculdade e também para o concurso. E isso serviu também para o concurso. Você fazia o quê? Um resumo da matéria? Fazia o resumo da matéria. Era a minha, né? Aí eu fazia tudo e, inclusive, servia até de referência. Quando algum colega faltava, queria alguma coisa, eu passava aquilo que eu tinha visto. E assim eu fui estudando. Quando eu entrei no tribunal aqui, eu morava sozinha aqui e eu fiquei estudando o tempo todo. Quando eu chego em 95 aqui, eu chego para estudar, para trabalhar e para estudar. Meu objetivo era esse. Então, o dinheiro que chegava era dinheiro para comprar livro, porque a gente não tinha acesso à internet, à biblioteca. Época não existia você internet. Tinha que ter
a sua biblioteca, os seus livros. Então, eu fui comprando. Meu pai ajudou muito, porque a condição financeira dele melhorou muito quando a gente já estava na faculdade, já na metade da faculdade, nisso ele já tinha comprado fazenda. Ele ajudou muito com compra de livros para a gente, ajudou quando eu vim para cá, para ficar aqui um tempo. E eu morei 2 anos sozinha, no final de 96 eu me casei. Primeiro ano de casamento, que foi em 97, foi eu estudando já para o concurso, porque tinha dado tempo de eu fazer o concurso, e praticamente o primeiro ano foi isso, estudando esse primeiro ano de casada em 97, e eu passo no concurso em 98, e... Então você se casou antes de ser juíza? Isso, casei em 96. O seu marido, ele é da área do direito? De jeito nenhum. Inclusive, ele não gosta nem de ler, para dizer a verdade. Mas quando eu chegava... Mas ele trabalha em que área, seu marido? Meu marido, ele trabalha na área de mecânica. Quando ele saiu de Minas Gerais, ele era responsável por uma oficina lá e veio para cá. E aqui ele não podia ser responsável por oficina porque ninguém conhecia ele. E ele foi trabalhar na concessionária que tinha da Mercedes-Benz aqui, eu esqueci até o nome agora, e ele ficou numa área e foi aos poucos subindo lá. Depois ele saiu, agora ele está morando em Lusiânia, trabalha com outras coisas, está administrando outras coisas que a gente tem lá em Goiás. Mas ele não tem interesse nenhum pelo direito, certo. E ele me ajudou do concurso. Por quê? Aquele primeiro ano de casado, às vezes eu chegava aqui no tribunal 6h40, 6h50, porque eu fazia a escola da magistratura em 97, e era de manhã. Aí eu fazia a aula, depois almoçava e ia para o gabinete trabalhar, que eu estava trabalhando com o desembargador Getúlio Pinheiro. Eu me lembro que você foi minha aluna, né? Foi na escola da magistratura? Eu fui aluna do senhor na escola da magistratura, nesse ano, em 97. Em 97. Aí quando... Eu dei aula lá de processo penal. Foi. Administrativo, processo civil, era um pouco de cada coisa. Eu fui aluna em processo penal. Processo penal. Quando terminava aqui o meu trabalho, 7 horas, eu pegava o ônibus aqui nessa parada que fica aqui na frente do Ministério Público e ia lá para onde era a vara da infância, porque lá a gente estava tendo um curso que a gente estava pagando, quem estava fazendo o curso de Direito, o curso para juiz, estava pagando alguns professores para a gente aprender as redações de sentença, os macetes de sentença. Então, e aí meu marido ia me buscar lá pelas 11 e pouquinho, eu chegava e ainda ia estudar. E tinha um dia que eu estava com muita preguiça de estudar, com a cabeça muito cheia. Aí ele falava assim, eu falava com ele, eu não aguento ler mais. Ele falava, então eu vou ler para você. E ele lia lá do jeito dele, os termos jurídicos em latim, Savini, Savigny. Então mas ele lia lá para mim. Ele participou dessa trajetória, participou dessa trajetória. Faz parte dessa e com história. muita paciência, porque o primeiro ano de casado, você acha que você vai estar mais dedicado ao seu parceiro, à sua parceira. E não foi um ano de dedicação a nada, eu estava dedicando ao concurso, a estudar. A gente praticamente não se via. E final de semana, estudando. E você tem quantos filhos, Dalma? Eu tenho 2. Casal? Eu tenho o Fernando, que é o meu mais velho, tem 26 anos agora, e a Beatriz, que é mais nova, tem 20 anos. Eles têm 6 anos de diferença um para o outro. Seguiram a mamãe direito? De jeito nenhum. Nem penso em me seguir. Os meus filhos, eles têm assim a estrela própria deles. E desde pequenos eles falam que eles vão escolher o que eles vão fazer, o que eles querem fazer. E eu quero que eles sejam assim, porque eu quase caí numa profissão que não era certa, querendo agradar meu pai. Porque hoje eu sei que se eu tivesse seguido a medicina, eu poderia até ser uma boa médica, mas eu não teria a felicidade, as alegrias que eu conquistei como magistrada. Certo. Então, eu dou liberdade aos meus filhos para eles escolherem, para eles errarem, para eles saírem do que se espera. Eu quero que meu filho siga o caminho que eu abri. Não, meus filhos não seguem o caminho que eu abri. E qual o caminho que eles escolheram? Meu filho, ele é assim, totalmente do contra. Ele falava comigo que ia fazer arquitetura. Fez, chegou, não. Aí, chegou perto do vestibular, não vou fazer arquitetura mais. Vou ver. Aí, passou na UNB para engenharia automotiva. Ele era apaixonado por automóvel, por veículo, por mecânica, até pelo pai dele ter a questão da mecânica, acho que por isso, né, ele pega e vai para a UNB e eu fiquei em estado de graça, né? Meu filho que não estudava,
porque ele não estudava, foi uma decepção, nenhum dos meus filhos gostava de estudar, eles extremamente inteligentes, mas não gostavam de estudar no estilo que todo mundo estuda. Ele falava, mãe, eu acho um absurdo fazer tarefa de casa. Eu tenho que estudar quando eu estou na escola. Se eu estou lá, e eu pegava e colocava lá todas as horas na escola. Fica de tarde, fica de manhã, de tarde, se puder até à noite, já que não quer estudar em casa. Mas ele não queria fazer tarefa e eu sempre era chamada no colégio porque ele não fazia as tarefas. E ele falava que achava um absurdo, que ele não ia fazer tarefa e pronto. Eu tive muita dificuldade com ele por causa disso. Mas ele passou para a engenharia automotiva e vai para a UNB fazer a engenharia automotiva. Quando ele está com 1 ano e meio de engenharia automotiva, ele vira para mim e para o pai dele, saí da UNB, não vou lá nunca mais. Pensa, isso aí para mim foi assim, terrível. Para o pai dele também. Mas então não concluiu a faculdade. Aí eu falo, o que você quer fazer então, criatura? Ele falou, eu quero ser piloto. Piloto de quê? De avião? Eu já fiquei, pelo menos, vai ser piloto de avião. Não, eu quero ser piloto, eu gosto de automobilismo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Você está viajando, isso é para milionário. Não dá. Eu falei assim, que milionário? Eu quero pilotar kart, já dá, tá bom para mim. E aí, brigamos, depois eu sento com o pai dele e conversamos e falamos, quer saber? Se ele não realizar isso, a gente não sabe no que vai dar. Vamos dar um apoio para ele, dentro da realidade, das nossas possibilidades. Ele conseguiu a carteira dele de piloto, ele fez prova, chegou aí para o brasileiro de kart, lá quebrou a costela, foi uma coisa assim, que ele viu que aquilo não era dele, mas depois de quê? De 2 anos e meio nessa vida. Depois de 2 anos e meio nessa vida. Aí ele caiu em depressão. Ficou 1 ano na maior depressão, não saía do quarto para nada. Que aquele sonho que ele tinha, e que a gente falava no começo que não ia dar certo, ele precisou vivê-lo e aprender que não era realidade. Com filho a gente tem que ser assim. A gente tem que saber que eles têm o caminho dele, não é o nosso caminho. Seria fácil se eles seguissem nosso caminho e pronto. E como é que ele está hoje? Hoje ele está muito bem. Por quê? Depois de 1 ano ele sai um belo dia do quarto e fala, mãe, já decidi. Estou indo para Getúlio Vargas, vou fazer vestibular lá, pode ser economia, pode ser administração, relações internacionais. Qualquer desses cursos me serve para os meus objetivos futuros. Passei esse tempo todo pensando o que eu quero da vida, e ele gosta muito de direito internacional, de comércio internacional. Falou, eu quero fazer isso e está fazendo administração. Ele terminou agora, no ano passado, o 2º ano dele, já fez todas as matérias obrigatórias, agora ele já está indo para os intercâmbios internacionais, porque ele quer trabalhar fora do país com comércio internacional. Ele já foi para Singapura, já ficou lá, já viu muita coisa, e ele quer trabalhar na Ásia, e ele está conduzindo a vida dele toda para esse tipo de trabalho. Para ele. Isso. E a filha, como é que está? A filha seguiu a mesma trajetória do irmão. Não gostava muito de estudar, mas passa no vestibular assim que termina o ensino médio. Os 2 são muito inteligentes, muito capazes. Ela entra em serviço social, que ela queria serviço social. Só ressalta o nome da sua Beatriz. filha. Ela queria muito serviço social, queria muito ir para a UNB, falava muito que queria. Chega na UNB, ela não consegue ficar na UNB, não consegue acompanhar o curso e saiu da faculdade. E fala comigo, mãe, não é isso que eu quero. O que eu quero tem a ver com arte, tem a ver com minha música, que ela gosta muito de piano, faz aula de piano. E eu falei, então, tá bom, minha filha, vá viver do jeito que você quer viver, mas você sabe que tem que se sustentar. E ela ainda não encontrou o caminho dela, mas vai encontrar. Ah, com certeza. Vai encontrar, porque eles abrem o caminho deles. E tem pai e tem mãe para apoiar. Deus dá um talento diferente para cada um. E todos os talentos são importantes para a sociedade. Então tem talento para ser professor, outro para advogado, sim, outro para médico, outro para engenheiro. Eu passei minha vida pensando em fazer engenharia civil. 3 meses antes do vestibular, eu mudei para direito. Olha só. Inspirado na minha irmã, Sirlene, que ela estava fazendo direito e só falava bem do curso. Sim. E acabou me convencendo. Se encontrou, não foi, desembargador? Eu me encontrei.
eu sou feliz com a minha profissão. Isso. É a minha vida, né? É. A magistratura. Eu sou muito feliz com a minha profissão. Você é realizada, feliz com a magistratura. Sou extremamente realizada. Eu me recordo uma vez que eu estava chegando em casa... Então, o talento que Deus deu para você e a missão também. Isso. Eu estava chegando em casa quase 3 horas da manhã, depois de um júri. Um júri extremamente cansativo, exaustivo, daquele que teve briga, teve tudo, do jeito que eu gostava de fazer. Que é bem assim impactante. E na hora que eu tô chegando em casa, eu estava dando uns pulinhos, cheia de energia e de alegria. Aí, na hora que eu fechei a porta de casa, eu pensei, gente, como é que pode você trabalhar um dia todo, já vai dar quase 24 horas daqui a pouco que você está trabalhando e você está nessa alegria toda. Realmente você escolheu a profissão certa. É a sua missão. Eu não entendo muito como missão, mas entendo assim, muito assim como a gente realmente gostar, estar satisfeito com aquilo, né? Com aquilo. Doutora Delma, vamos fazer um resumo agora aqui nessa parte final da entrevista sobre a sua trajetória profissional. Você ficou quanto tempo como juíza substituta? Onde você trabalhou? Olha, algum fato interessante desse período? Como juíza substituta, eu fiquei 6 anos e meio. Eu trabalhei aqui em Brasília, em muitas varas cíveis. Eu fui muito focada em vara civil no começo. E nos meus 2 primeiros anos de magistratura. Quando eu vou para o Tribunal do Júri, eu nunca tinha ido para um júri, não tinha interesse nenhum em ir para o júri e fui mandada, foi o que sobrou. Em razão de uma situação que hoje não existe mais no tribunal, mas existia naquela época. A gente fez as lotações do final do ano, qual juiz vai para onde, e de acordo com a antiguidade a gente ia lá e conversava na vice-presidência, vou para escolher tal lugar, e eu já tinha escolhido uma vara civil, porque eu só ficava em vara civil até então. E quando chega a hora de ir para a vara civil, faltando uma semana, o Antônio Carlos, que era o responsável, que trabalhava na vice-presidência, na assessoria, indicando os juízes, me chama e fala, doutora Delma, surgiu um problema. O juiz com quem a senhora ia ficar, não vou citar o nome, ele quer que o juiz que estava antes com ele fique com ele. Porque o juiz tinha escolhido uma outra lotação, mas resolveu que vai ficar aqui em Brasília. E o juiz é mais antigo que a senhora, só que ele já tinha feito a escolha antes, né? É mais antigo que a senhora e também o juiz titular. E estava lá o juiz e esse colega, né? Eu peguei e falei assim, mas e agora? Todo mundo já escolheu, não tem mais nada para mim. Eu estou amamentando ainda. Aí ele pegou e falou assim, não, mas agora você vê o que tem aí que te agrada. Aí o colega pegou e falou assim, eu tô querendo te prejudicar, mas é porque eu gosto muito, realmente. Você tem uma familiaridade com o juiz que já conhece os processos, você sabe que vai andar mais rápido, né? Mas não ia ter prejuízo nenhum comigo, porque eu trabalhava muito bem. Isso, eu não tenho modéstia para dizer que eu trabalhava muito bem, porque eu trabalho muito bem. E trabalhava muito bem na época também. Mas ele tinha confiança naquele colega. Sou testemunha de você. E aí, aquilo aí, o que sobrou? Escuta aí, sou testemunha de que você é uma excelente magistrada. Obrigada, muito inteligente, competente e operosa. Isso. Aí, o que sobrava? Não tinha mais nada. Todas as votações estavam ocupadas. O Fischer estava tirando licença para o mestrado dele de 3 meses. E tinha a vara criminal e tribunal do júri do Pará no ar. 3 meses lá. Eu nunca tinha atuado num tribunal do júri, eu estava amamentando meu filho, e já tinha passado por várias criminais aqui, mas aquela lotação rápida, você vai e resolve. Mas é o que sobrou. Pronto, vamos para lá. E fui. E vou dizer para o senhor, como o senhor disse, quando nós estamos sendo bem iluminados, somos bem iluminados. Porque eu me apaixonei pelo tribunal do júri. Eu ganhei um amor pelo tribunal do júri, que eu pensava, quando eu titularizar, eu vou querer um tribunal do júri. De tanto que eu gostei de fazer o júri. Mas aí teve uns problemas, eu superei aquela situação, meu filho estava ainda amamentando, teve febre de não ficar à noite comigo, teve essas questões hoje que já são superadas. Porque hoje a gente tem um olhar diferenciado para uma mãe que está amamentando, coisa que não existia naquela época. Aí eu fui para lá e fui muito insatisfeita com toda a situação,
Porque eu me senti injustiçada e é uma coisa que eu sempre falo, quando eu sou injustiçada, eu falo, não só por mim, mas por qualquer pessoa que vá ser injustiçada. Mas eu fui e eu tirei o melhor que tinha lá. E o melhor foi o quê? Foi essa paixão, essa coisa. E eu me soltei, eu me libertei, que eu era uma juíza que trabalhava assim. Muito reta, muito séria, fechada, não dava um sorriso. Não brincava com ninguém, boa tarde, boa noite, tudo bem. O pessoal tinha até um pouco de medo de conversar comigo, de tão cara fechada que eu era. Porque eu achava que, muitas vezes, a mulher magistrada, principalmente quando ela é mais jovem, ela pode ser mal interpretada, não levada tão a sério como deveria. Então, eu tinha essa coisa de ser muito fechada e já era muito tímida. E o Tribunal do Júri me fez soltar mais, porque eu tinha que conversar com o jurado, tinha que conversar com plateia, tinha que conversar com o pessoal da Copa, tinha que conversar com todo mundo, tinha que viver ali. E isso me fez eu encontrar uma personalidade que eu não sabia que eu tinha até então. Me fez ter segurança, me fez ter alegria, me fez crescer como gente. O Tribunal do Júri me fez crescer como pessoa, como ser humano. Até o meu olhar, que eu digo, detesto criminoso, detesto bandido. Mas até o meu olhar para quem pratica o crime mudou. Porque naquelas horas que você passa com aquele ser humano que às vezes cometeu um crime horroroso que merece, às vezes aquela cadeia e até mais, você vê ele também, o lado humano. E você vê a mãe dele, vê a mãe, no... vê a irmã, vê o filho. Quanto tempo você ficou no Tribunal do Júri? Eu passei, assim, não direto, 14 anos em Tribunal de Júri. Você trabalhou com o Maurício Miranda? Trabalhei. Eu me lembro de um júri que eu fiz, 2 júris que ele foi fazer comigo. Um no Núcleo Bandeirante e outro ele foi fazer já no Guará. Eram júris, casos mais polêmicos, mais diferenciados, então ele atuava nesses júris quando ele já tinha passado por aqui, porque a gente recebia os processos, tanto no Núcleo Bandeirante, tanto no Guará, processos que a primeira fase correram aqui em Brasília, depois foram instaladas as circunscrições e aí os processos do júri foram para julgamento lá. E como ele tinha acompanhado como promotor na primeira fase, não estava vinculado, mas ele queria fazer. Ele pedia para fazer. Desses. Então eu me recordo muito, me recordo de um júri que a gente fez com ele, que foi tão... O júri em si é pesado, mas a relação que você cria ali é uma relação leve, uma relação... que você não vai ficar com aquele peso, carregar aquilo ali o tempo todo. Então, eu me diverti com ele, com o advogado, conversando. A gente falou tanto sobre família, sobre o quanto a gente gostava do Tribunal do Júri. Eu lembro muito do Maurício Miranda nesse júri. Foi uma coisa muito boa, é uma lembrança que eu tenho dele muito boa. Ele me contando das filhas, de viagem aérea que eles não costumavam fazer, que gostavam mesmo de viajar de carro. É a vida, né? Está com Deus. Sim. Bem, então, como juíza substituta, no total, você ficou quanto tempo? 6 anos e meio. 6 anos e meio, depois... Aí chega a titularização, primeira vara civil de Ceilândia. Trabalhou na Ceilândia, e depois? Não sobrou um júri para mim. Ninguém queria titularizar em júri praticamente. Aí, mas eu que queria, não teve júri para mim. Fui para a Cível. E fiquei lá na Cível até abrir um tribunal do júri que eu pudesse ir. E o que abre... 6 anos e meio depois, quase 7 anos depois, é o Tribunal do Júri e Vara Criminal do Núcleo Bandeirante. Que eu vou lá, instalo a vara e vou para lá. E de lá eu vou pro Guará. E fiquei esse tempo todo. Quando eu saio do Tribunal do Júri e Vara Criminal, porque eu não aguentava mais Tribunal do Júri também, e Vara Criminal. Não o trabalho em si, mas há um desgaste emocional. Você chega no ponto que tudo que você vê, você liga com crime, você liga com algo errado que foi cometido, qualquer situação você já lembra de algum crime que aconteceu. Nós, magistrados, somos sensíveis, nós sofremos e a gente carrega com a tragédia da sociedade. Carrega isso. E também houve algumas mudanças no tribunal em relação à forma do Tribunal do Júri que não me agradaram, a forma de trabalhar, porque eu sempre fui assim, eu não gostava de estender o meu julgamento para jurado dormir. Eu sempre gostava, conversava com jurados, falava, se eles tinham ânimo, a gente entrava pela madrugada e fazia o júri. Até que chegou num ponto que a gente tinha que fazer júri só até às 7 horas. Porque dispensava todo mundo, eu não tinha ninguém da Copa, ninguém para fazer limpeza. Agora, chegava às 7 horas, às vezes eu ainda tinha uma fala. Por causa dessa fala, eu posso estender um pouco? Posso estender, sim. Mas e se eu tiver uma testemunha que eu estou ouvindo ainda às 7 horas da noite, só depois vai começar as falas? Aí eu teria que quebrar o meu júri. Aí eu não gosto disso. Eu falei, não tá difícil, eu não vejo quero. aqui no seu currículo
depois lá da primeira vara civil de Ceilândia, você foi para a 12ª Zona Eleitoral, Sim. trabalhou lá um período, e hoje você é titular da 15ª Vara Civil de Brasília. Estamos aqui agora. Eu falo estamos porque eu venho sempre com minha equipe. Eu arrasto todo mundo comigo que pode. Vir comigo, eu venho comigo. Então você tem uma grande experiência na carreira, né? Já trabalhou em várias áreas. Graças a Deus. A única área que eu não gosto de trabalhar efetivamente é a vara de família. Doutora Débora, eu estou vendo aqui no seu currículo a sua idade aqui. Você fica brava se eu falar a sua idade? Pode falar, eu não tenho problema nenhum com isso. Você tem 57 anos. 57, fiz 57 em novembro. Se não houver mudança na legislação, a compulsória vai até os 75. Então, antes disso, eu já terei saído do tribunal. Assim espero. Você teria mais 18 anos de tribunal. Sim. Não, 18 anos eu não vou ficar, não. Sim, mas qual é o seu projeto, então? Se você falar, vou cumprir até a compulsória. Olha, eu Então, acredito... mais 18 anos de tribunal. Olha, qual é o seu projeto para esse período? Eu tenho um projeto de vida de atuar até os 65 anos. Eu não digo, quando eu tiver 65 anos, eu vou me aposentar e não chego aos 75, porque eu nunca digo nunca para nada. Eu tenho objetivos. O meu objetivo na vida é, com 65 anos, parar e começar a escrever. Porque eu quero escrever. Desde o meu 2º grau, quando eu fiz literatura, eu queria escrever. Não quero escrever para lançar, não quero escrever para nada. Você quer escrever livro sobre direito? Não quero escrever sobre direito, não. Eu quero escrever sobre o que eu vivi. Sim, um livro sobre a sua vida. Não só sobre a minha vida, sobre o que eu vi esse país se transformar. Do que eu vi a minha família sair. Certo. Meu avô foi criado numa fazenda que ele era chamado de cria da fazenda. E hoje eu sou magistrada. Isso é um caminho do Brasil, não é um caminho meu. Eu não fiz esse caminho por mim só. Eu fiz esse caminho porque o Brasil caminhou comigo. Todos podem vencer, Todos nós caminhamos, todos podem... As portas estão abertas. Nem todos podem vencer. Todos podem vencer desde que o país dê condições para isso. Dê condições, concordo. Eu recebi essas condições porque eu tive um pai e uma mãe extremamente ativos. Mas eu sei que eu tenho primos que não receberam essas condições porque não tinham a mesma situação familiar. Eu sei que tem amigos que eu deixei lá no primário que não tiveram as oportunidades que eu tenho porque não receberam esse encaminhamento que eu recebi. Eu tive uma funcionária que trabalhou comigo como empregada doméstica, que ela nasceu em 68 como eu, e era uma mulher sem alfabetização. E eu não vejo diferença entre a minha pessoa e ela. Eu não tenho mais valor, não sou mais inteligente, não sou mais capaz. Mas eu recebi oportunidades que ela não recebeu. Certo. E eu gosto de ver esse país que está se transformando, dando cada vez mais oportunidade para todo mundo. Essa experiência de vida num livro, você quer colocar tudo isso? Isso, uma coisa que eu consiga contar, a trajetória familiar, passando pela trajetória de país, de movimento, de vida, do que aconteceu. Eu estava presente lá em Montes Claros, naquela primeira greve durante a ditadura das professoras, quando o governador disse que professora não ganhava mal, era mal casada. E depois ele foi lá para ser homenageado. Não estou citando o nome de ninguém, para ser homenageado, passando de carro, e a diretora da escola falava, quando ele passar, vocês com a bandeirinha do Brasil, acenem para ele. E a nossa professora, que ficou muito magoada com isso, que era uma professora que eu respeitava, na hora que ele passar, vocês vai, viu? E eu vaiei com gosto. Gente, eu vaiei com gosto. Foi minha primeira manifestação política. Porque eu acredito que política não é só essa coisa de votar, não. É você se situar e saber em qual país você vive, por que você vive e por que ele está assim. Eu olho a minha história de vida não para me valorizar e dizer, ai, você é demais, você conseguiu isso. Mas por que você conseguiu isso, Delmo? Por que te trouxe aqui? Foi só o meu pai querer? Não, porque ele estava em condições também de querer e numa cidade que desenvolveu. Hoje, quando os meus filhos tiveram tanta oportunidade de largar a faculdade, uma faculdade pública excelente, uma das melhores do país, a UNB, isso me doeu, porque eu sei como foi difícil para que eu chegasse numa faculdade. Para eles, é uma coisa leve, porque eles sabem que eles podem ir para outra faculdade, voltar para aquela, conseguir outra. O estudo era o caminho para você? Isso, era o único caminho. O único caminho. Era o único caminho. E hoje ainda é.
para quem não tem recursos, para quem tem dificuldade. E não tem que ir em conversa de quem diz, você vai conseguir tudo se você fizer isso, se você fizer aquilo, não precisa estudar. A ignorância é a pior arma para jogar a pessoa e mantê-la lá embaixo na sarjeta. A gente não tem que ser ignorante. E a ignorância não passa por ter ou não ter estudo. O ignorante é o que não valoriza o estudo, é o que não valoriza o conhecimento, a história, a vivência. Meus pais nunca foram ignorantes. Estudo eles tiveram um pouco, mas agora vivência demais. E uma capacidade de saber o que eles queriam para os filhos dele e de ir atrás disso, que eu me orgulho demais disso. E eu passo isso para os meus filhos. Quando eu digo que eles fazem o caminho deles, é porque muita gente veio atrás da gente abrindo esse caminho, para que eles pudessem fazer a trajetória deles da forma que eles acharem melhor. E da forma que os meus filhos têm esse caminho, eu espero que os filhos dos demais também tenham. E eu trabalho muito para isso. Quando eu vejo os processos, da minha atuação judicial, eu sempre me atento a isso. Há a possibilidade de fazer um trabalho aqui mais digno, mais correto, que tenha uma visão mais humanista? Vamos fazer, cumprindo sempre a Constituição, as leis, mas não deixando de ter essa visão do humano, do capaz, do que a gente pode conversar e nunca menosprezando o outro. Sempre eu quero fazer uma pergunta para você sobre a paridade. O Conselho Nacional de Justiça continua fazendo uma campanha em todo o Brasil, todos os tribunais, em favor da paridade. Defende a igualdade nos tribunais, principalmente no segundo grau, entre mulheres e homens. O que você pensa sobre essa política em favor da paridade? Extremamente tímida. Se realmente há seriedade e há interesse de que haja paridade, no meu entendimento, deveria bloquear toda e qualquer chegada ao segundo grau, enquanto o tribunal não tivesse a metade composto por mulheres. Nós, mulheres, então, compomos 50%, totalmente a favor, e acho que ela está muito lenta e muito devagar. Nós somos uma sociedade composta por 51% de mulheres. As mulheres têm que ser vistas em posições de poder, em posições de comando. Mulher não é para ser alvo de piada. A mulher, quando sofre essa violência toda, ela é estigmatizada como um ser inferior, um ser incapaz. Eu digo para o senhor, em 1998, na minha primeira lotação, em área criminal, eu passei pelo juizado criminal lá por mês de junho. Eu tinha uma promotora que era a doutora Alvarina e tinha uma secretária que era a Patrícia. E um policial militar, esse era homem, não era mulher não. Mas a minha sala de audiência era 3 mulheres naquela bancada, e chega um caso de violência doméstica que não era chamado de violência doméstica. Primeiro se passava por tentativa de acordo, porque tinha acordo naquela época e não teve acordo. Aí entra o homem e a mulher dele que foi vítima da agressão. Aí, naquele tempo era a cesta básica, a doutora Alvarina propõe para ele esse acordo, né, essa transação penal, e ele vira para a promotora e fala, eu não fiz nada de errado não, mas eu vou aceitar isso, porque agora que vocês estão mandando, né? Agora não está fácil para a gente. Até então eu não tinha essa visão de que o homem, quando vê uma mulher no poder, ele começa a perder essa visão de que a mulher é só para levar tapa, levar xinga ou ser vítima de piada. Isso eu estou falando do homem que tem essa visão. Quando você vê mulheres em posições de comando, você coloca ela numa valorização diferenciada, da mesma forma que você valoriza o homem. Então, não é uma coisa para satisfazer a mulher. Quando a gente fala, a gente quer lutar contra a violência, a gente quer igualdade, a gente tem que trabalhar para isso. Certo. Por que nossos tribunais têm tão poucas mulheres? Nosso tribunal é extremamente justo, porque nós obedecemos a antiguidade. E sim, esse, eu acredito que seja o tribunal mais justo em relação à antiguidade do país. Acho que a gente não vai encontrar na história de tribunais um igual ao nosso. Só que as mulheres chegaram mais tarde, elas não podiam ir para a faculdade. E agora que elas são maioria nas faculdades, elas não chegarão à segunda instância tão cedo. Mesmo com essa política do CNJ. Elas não chegarão. Porque é uma vez a cada promoção por merecimento. Aí, quantos juízes e quantas juízas tem nessa lista? O nosso tribunal vai passar ainda anos e anos, se não posso dizer décadas, para atingir essa paridade. E nós vamos continuar vendo as mulheres
dentro do tribunal como minoria. Essa aqui é a exceção. Quando você vê as mulheres e os homens no mesmo lugar, você não vê a mulher como exceção, você vê como igual. E o agora, igual em relação à qualidade do trabalho na prestação jurisdicional, você vê alguma diferença entre o trabalho oferecido pelo homem e pela mulher? Não vejo diferença nenhuma. A diferença que eu vejo é em relação a personalidades, às vezes. E as personalidades das mulheres, como dos homens, são múltiplas. Eu poderia dizer, a mulher tem um olhar mais atento, ela gosta mais de detalhes. Não, tem mulher que não é assim, tem mulher que não é detalhista e tem homem que é extremamente detalhista. A mulher gosta mais do diálogo, o homem não. Tem homem que adora um diálogo. Eu lembro de um juiz que a gente tinha aqui agora não me ocorre o nome dele, que tinha aqui na vara de família, de ascendência japonesa. Ele tinha umas samambaias na sala de audiência. Isso. Excelente magistrado. Pensa, ele ouvia... Ele sabia fazer acordos, ele conseguia tirar daquelas relações familiares mais difíceis, mais doídas. As pessoas saíam de lá sorrindo. Entravam para uma guerra e saíam de lá sorrindo. Aí eu falo assim, se fosse uma mulher lá, é o comportamento feminino dela. Eu não acredito nesses papéis de que o homem faz isso, a mulher faz isso. O que eu acredito é que ambos são capazes. O olhar da mulher e o olhar do homem são olhares iguais quando se obedece à Constituição e à legislação normativa do país. O que a gente precisa efetivamente é ter tanto homem quanto mulher. E em relação a alguns casos, sim, específicos. Eu passei por alguns casos que o fato de eu ser juíza mulher julgando, eu sei que houve uma diferença. Uma diferença na hora que eu olhei aquilo. Não houve uma diferença na aplicação da lei, mas da forma que eu conduzi aquele processo. E acredito que nos casos de alguns homens também. Eu tive um caso de uma mãe com uma criança, ela morava na 7 de setembro, quando era uma invasão de trás estrutural que ficava ali junto ao lixão. E ela tem a filhinha dela passando muito mal, a criança de 4 meses, e começa a ter convulsão, com febre. Uma situação completamente precária. Essa mãe não tem nada, só tem aquela filha. E à noite, e essa criança ali com febre que não passa, e começa a criança a ter convulsão. Ela consegue a muito custo, alguém com uma motocicleta que deixa ela na porta da UPA ali no Guará. Deixa ela ali, não é UPA, é o posto de saúde ali. Deixa ela ali para a criança ser atendida. Quando ela chega com essa criança e fica esperando, pega a ficha e fica esperando. E nada de ser atendida. Quando pega e falam para ela, não vai ser atendida hoje não, melhor levar sua criança lá para o HMIB. Aí ela fala, como para o HMIB? Não tem aqui a médica aqui, tá aqui o nome da pediatra, que agora colocam, né, o nome da pediatra. Mas é que tem muita gente aqui internada, muita criança, e ela não pode atender. Ela fala assim, então, pelo amor de Deus, eu não tenho como sair daqui. Já não tem mais ônibus, já é madrugada. Não tem nada, como é que eu vou levar minha filha? Ela está tendo convulsão. Passa um remédio, pelo menos, para diminuir a febre dela? Não podemos passar. Só a médica que passa e ela não pode atender. Você tem que ir para o HMIB. Então, chama para mim uma ambulância, pelo amor de Deus. Não podemos chamar a ambulância. Porque só se fizer essa avaliação da criança para dizer se tem ambulância. Essa mãe desespera. E vai, soca o vidro ali, pedindo, pelo amor de Deus, vocês têm que atender minha filha, e quebra o vidro. Aí apareceu o Estado. O Estado nessa hora apareceu com todo o seu rigor. Aparece o vigilante, aparece a polícia, ela é presa, levada para a delegacia. Nisso a criança recebe atendimento dessa mesma médica, que a polícia levou, e quando chega lá, o delegado ainda fixa a fiança para ela em meio salário mínimo. Ela não tinha meio salário mínimo, ela não tinha nada, ela vive de reciclagem. Aí a família toda se cotiza, vai atrás de todos aqueles moradores, consegue meio salário mínimo. E na mesma semana eu tinha recebido desse mesmo delegado, ele tinha reduzido a fiança de um policial federal que apontou a arma para uma pessoa para pagar R$100. Dizendo que as condições financeiras... Aí, o meu olhar de mãe, aí eu recebi essa comunicação do flagrante e falei, isso aqui eu já deveria mandar ele arquivar, mas isso aqui é o Ministério Público tem que fazer. O Ministério Público vai receber e certamente vai mandar arquivar isso, mandar devolver o dinheiro. Aí eu recebi, daí passam algumas semanas, recebi uma denúncia do Ministério Público.
em relação àquela mãe por crime de dano. Eu peguei, entrei na sala de audiência, era o mesmo promotor que tinha feito a denúncia, era ele, por coincidência, geralmente eram 3 que atuavam comigo. Sentei lá e falei, doutor, o senhor não tem filho? Virei para ele, o senhor não tem filho? E deixa eu falar com o senhor não é mãe, né? Porque eu já cheguei no hospital público e demoraram para atender minha filha, ela estava com um problema que eu já estava com vontade de quebrar, era tudo. Agora imagine essa mãe nessa condição que o senhor ofereceu denúncia. Está aqui, ó, eu já fiz a sentença aqui, ó, rejeitando a denúncia, se o senhor quiser recorrer. Arquivou a acusação. Eu rejeitei a denúncia e mandei arquivar o processo. Porque o olhar de uma mãe nessa hora, de uma mulher, não digo que um homem, um pai também não teria esse mesmo olhar, mas o olhar da mãe nessa hora, de quem pariu um filho, que tem um filho, carregou um filho dos braços, levou ele para o hospital doente mais de uma vez, você sabe o desespero de uma mãe com filho. Você sabe que você sai de toda a sua personalidade. Sensibilidade. Você é uma juíza que tem sensibilidade. Mas os juízes também têm, né? Desembargador. Claro, inclusive, o desembargador George, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Volta e meia, ele reformava algumas sentenças minhas, com algumas condenações, e ele depois comentava comigo, Delma, mas você condenou aquele caso? Eu falei assim, mas tem que condenar, porque esse pessoal é muito safado. Aí eu falei, não, porque o desembargador George, ele tinha um olhar extremamente humano para tudo, realmente. Realmente. É uma pessoa maravilhosa. Estamos encerrando nossa entrevista e gostaria que você deixasse aqui nesse programa as suas considerações finais, sua mensagem final. A minha mensagem é uma mensagem de agradecimento. Agradecimento ao senhor, agradecimento a toda essa equipe aqui do senhor que proporciona que possamos falar de nossa história. E como eu disse para o senhor, eu gosto muito de história. Eu acho extremamente importante guardarmos as lembranças do que vivemos, do que passamos, dessa instituição. Quando eu cheguei nesse tribunal, a gente tinha aqui o palácio e tinha esse prédio aqui, e o outro bloco, ele estava só no bloco. Era só bloco mesmo, não tinha nada, porque ficou anos naquela situação, anos e anos. Até que a situação do tribunal foi melhorando, a gente foi aumentando os juízes, veio vindo mais recursos, finalizou-se aquele prédio, nós conseguimos diversos fóruns que não existiam até então. Eu acompanhei muito o crescimento desse tribunal e estou feliz com o tribunal. A minha mensagem para o tribunal é essa, para quem vem trabalhar aqui, para quem usa o serviço do tribunal, é uma mensagem positiva. Quem vem trabalhar aqui, que venha para realmente integrar essa família. Que eu cresci muito com o tribunal, eu cheguei aqui com 26 anos, tem 31 anos que eu estou aqui. Eu cresci aqui como pessoa, quando eu casei eu já estava aqui, eu tive meus filhos já aqui, eu formei amizades maravilhosas aqui, pessoas que fazem parte da minha vida e vão fazer para sempre. E eu trabalhei e posso dizer que em algumas ocasiões eu consegui efetivamente aplicar o que eu internamente chamo de justiça. Porque aplicar a lei e aplicar a Constituição é fácil. Agora, aplicar a justiça, às vezes, é muito, muito difícil. Principalmente o critério que você tem de justiça interna. E você conseguir fazer isso tudo, casar, e falar, realmente, se não fosse eu nesse caso aqui, muito provavelmente esse ideal de justiça não teria sido alcançado. E isso é muito importante. E se você tem um processo que você trabalhou e você pode dizer isso, eu acho que você já é um bom juiz. Porque esse é o objetivo da vida de todo magistrado. Conseguir efetivamente fazer uma justiça que ele sinta, assim, com todo o âmago dele, eu realmente fui justa aqui. Não teria nada mais certo de fazer nesse caso do que isso que eu fiz, e eu conduzi esse processo de uma forma tão bem feita, tão correta, que eu consegui que esse resultado, que fez bem aqui para toda a sociedade, fosse obtido. Então eu consegui isso poucas vezes, mas eu consegui. Então, eu fico muito feliz com isso. Parabéns, doutora Delma. Uma honra muito grande para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Obrigada, ter Vossa Excelência como magistrada. Uma excelente magistrada. Sou testemunha da sua grandeza. Nós nos orgulhamos muito do seu trabalho, da sua pessoa. Sucesso na sua vida. Obrigada, seja feliz com a sua família, obrigada. Com os seus assessores. E gratidão por tudo que você tem feito em favor da nossa população, do nosso Brasil. Obrigada, desembargador. Parabéns. Felicidades, viu?